E qual é o motivo da gente ter chamado vocês aqui? Primeiro eu queria dizer que a gente está feliz de pela primeira vez estar usando o auditório para os clientes. Tem pouco tempo que a gente fez esse espaço e a gente já usou internamente para cursos entre nós, reuniões, mas é a primeira vez que a gente abre para os clientes. Primeira de muitas, até porque o espaço é com essa intenção de que a gente possa conversar de forma mais confortável, então a gente está feliz de começar com vocês. O motivo de convocar é que não é tão feliz assim. Por quê? Porque, na verdade, a gente está vivendo uma fase econômica, política, jurídica muito difícil e o país, para poder ajustar as contas, tem feito essa martelada na Previdência Social e acaba prejudicando a vida de vocês, da maioria de vocês, que é aposentado por invalidez e que precisou se socorrer dos cofres da Previdência para ter uma vida melhor, né? Uma vida digna. A gente passou aqui no escritório a ter uma enxurrada de clientes questionando e sendo convocado pelas perícias do INSS para revisão dos benefícios que recebem. E como a gente entende o impacto que isso tem, tanto na vida pessoal, na vida profissional, na parte financeira, e diante do alarde, né, que essas revisões ocasionaram, a gente resolveu abrir esse tema e trazer todo mundo aqui para poder conversar e partilhar as experiências de quem já recebeu a carta de convocação, quem não. Eu convidei pessoas que já passaram pela perícia para contar como foi, ela deve estar chegando. E aí eu não vou me alongar muito, até para também não tomar muito tempo de vocês. Eu só queria explicar qual foi o motivo da gente ter chamado vocês aqui e qual é a intenção. É deixar todo mundo bem ciente do que está acontecendo, do que deve ser feito, para evitar que vocês sejam convocados e vão para a perícia sem uma orientação prévia da gente, certo? Eu vou passar para Antônio, que Antônio vai começar nossas considerações. A gente também gostaria de agradecer a presença de vocês. Como o Gabi disse, a gente está numa longa jornada aí, trabalhando com vocês, com o INSS, com os benefícios por incapacidade. Espero que vocês tenham gostado aqui do auditório, que a gente possa usar de outras vezes para esclarecer o máximo possível vocês acerca dessas mudanças, né, que tem muita informação truncada, muita informação falsa acerca do INSS. Outras são preocupantes, como Gabriel bem disse. A gente às vezes fica estarrecido com algumas informações, algumas notícias que passam do INSS e que preocupam a gente, né? Principalmente quando diz respeito à possibilidade de cassação de um benefício previdenciário, de encerramento de um benefício previdenciário que a pessoa recebe há tanto tempo, né? Então, para que a gente já iniciar, né, aqui a nossa conversa, vou falar aqui rapidamente só sobre o que é que a gente considera como benefício por incapacidade, né? Porque o tema da nossa conversa aqui, da nossa reunião, é a política de cassação desse benefício por incapacidade. A gente considera benefício por incapacidade tanto a aposentadoria por invalidez, né? Que é aquele benefício concedido em razão de uma incapacidade que se mostra permanente, né? Total e permanente. A gente vai ver um pouquinho esse conceito do que é uma incapacidade total para o trabalho e permanente para o trabalho. O auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício por incapacidade também, só que tem uma característica diferente da aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença ele é, por natureza, provisório, porque existe na concessão do auxílio-doença existe a probabilidade de recuperação. Quando se concede um benefício de auxílio-doença é porque se vislumbra, pelo menos em curto prazo, a possibilidade de recuperação daquela pessoa. E o auxílio-acidente, que é um benefício concedido não em razão de incapacidade total para o trabalho. O benefício de auxílio-doença ele é provisório, porque a incapacidade é provisória. No caso do benefício do auxílio-acidente, a incapacidade é permanente, mas ela é apenas parcial. Ela não impede a pessoa de exercer a sua atividade laboral, com limitações, obviamente, em razão da redução da capacidade
laboral, mas ela é em razão de uma moléstia que ficou permanente. Então nós temos esses 3 benefícios clássicos por incapacidade: a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. Em especial, acerca da política de cassação do benefício, nós temos que ter uma atenção também à pensão por morte concedida àquele dependente inválido, né? O filho dependente inválido, ele tem direito também ao recebimento da pensão por morte para o resto da vida, enquanto permanecer nessa condição de invalidez. Então, quando a gente trata da política de revisão, de cassação desses benefícios, é uma política voltada a rever a condição que ensejou a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez, principalmente, pensão por morte ao dependente inválido e, em menor medida, mas também é preocupante, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. O grande problema em torno disso é que muitos de vocês aqui no escritório tiveram benefícios concedidos judicialmente. E uma preocupação que fica poxa, o meu benefício foi concedido através da justiça. O INSS, ele pode cassar o benefício? Que é o caso de alguns de vocês aqui, né? O INSS pode me submeter a uma perícia por conta própria, sem ser judicialmente, e ainda assim caçar o meu benefício? Se a gente for pegar a lei diz que pode, que é possível isso. No caso do auxílio-doença, isso é óbvio, né? Porque o auxílio-doença, como eu disse, é um benefício concedido em razão de uma incapacidade que é apenas provisória, não é uma capacidade permanente. Então, o auxílio-doença é natural que o INSS chame periodicamente para se fazer uma revisão do benefício. O que o INSS não pode fazer no auxílio-doença, e isso foi estabelecido jurisprudencialmente, ele não pode fazer isso, é fazer a chamada alta programada. Então, se você recebe um auxílio-doença, o INSS, e ele normalmente faz isso, ele chega e diz, olha, submete você à primeira perícia e diz, daqui a 6 meses eu vou cassar seu benefício, né? Essa alta programada, a jurisprudência vem descartando. Então, você não pode cassar o benefício dele enquanto você não o submeter a uma perícia. Então, o que é que pode fazer o INSS? O INSS pode, no momento que concede o auxílio-doença, marcar uma perícia para daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, mas cassar o benefício sem submeter o trabalhador à perícia, cassar o auxílio-doença sem submeter a pessoa à perícia, não pode. Já a aposentadoria por invalidez, não. Até 2016, até 2017, a pessoa que recebia aposentadoria por invalidez, principalmente judicialmente, estava tranquilo. Disse, não, vou receber o meu benefício para o resto da vida, porque a aposentadoria por invalidez, a incapacidade que gera o direito, ela é permanente. Bom, se é permanente, eu posso ficar sossegado em casa, que não vou receber comunicação nenhuma do INSS. E é justamente sobre esse benefício de aposentadoria por invalidez que a gente tem a maior preocupação aqui no escritório. Porque, como eu disse, de 2016 para cá, mais especificamente em 2017, tem uma medida provisória que foi convertida em lei em 2017, a 767, até nome de Boeing, ela implantou um sistema de constantes revisões sobre o benefício da aposentadoria por invalidez. Então é algo que aconteceu no passado, a gente tinha uma demanda muito grande de benefícios concedidos há muito tempo e sobre os quais não havia realização de perícia. Então, essa medida provisória, inclusive, incluiu a possibilidade dos peritos receberem uma gratificação pelo número de perícias que eles realizam. Então, havia a preocupação do governo federal de realizar o máximo de perícias possível, né, tanto que estimularam os peritos a fazer essas perícias, que não deixa de ser preocupante, porque quando você dá uma gratificação para o perito fazer uma quantidade de perícias, a gente sabe que essa perícia pode sair de qualquer jeito, né? Para poder ter aquele número X de perícias por dia, ele vai e nem olha a pessoa direito, né? Então, isso foi um motivo de preocupação. Mas a gente tem que ter em mente também que isso
pode acontecer com uma periodicidade muito grande, né? A lei fala que a cada 2 anos, todos os benefícios, seja de aposentadoria por invalidez, seja de auxílio-doença, seja de auxílio-acidente ou a pensão por morte concedida ao dependente inválido, vão ser submetidos à perícia. Então é algo que a gente precisa estar bastante atento. A gente vai falar aqui as soluções que a gente tem para diminuir esse problema, né? E aquelas pessoas que estão excluídas, né, dessa possibilidade de revisão. Acabei de falar um pouquinho das pessoas que... Algumas pessoas não irão submeter à revisão, é isso que a gente vai falar. Doutor Antônio, nesse caso aí a revisão acontecerá a cada 2 anos, correto? Isso. E, porventura, digamos, não existe um limite a qual a lei estabeleça que o INSS deverá fazer, digamos, até 10 anos será permitido a cada 2 anos. Depois dos 10 anos poderá ser permanente. A gente vai conversar sobre isso agora. Essa lei que previu as revisões, ela também disciplinou quais são as pessoas que estão isentas de comparecer a essa perícia de revisão. Quem são essas pessoas? As pessoas que têm mais de 60 anos, independente do tempo que ela receba a aposentadoria por invalidez, ela não deve ser convocada pelo INSS. E se for, ela não está obrigada a ser submetida a essa perícia de revisão. E também as pessoas que têm acima de 55 anos e que já recebem a aposentadoria ou o benefício auxílio-doença que antecedeu essa aposentadoria há mais de 15 anos. Então, se vocês se encaixarem em uma dessas opções e receberem uma convocação do INSS, vocês devem procurar a gente também, porque vocês não são obrigados a passar pela perícia de revisão. Então, a sua pergunta, ela, na verdade, ela se responde assim: à medida que você for avançando no tempo e passar a ter mais de 55 e receber o benefício, o auxílio-doença e a aposentadoria mais de 15, você não vai ser mais submetido. Para contar esses 15 anos, é importante você contar a partir do momento em que você se afastou do trabalho. Né? Me afastei do trabalho... Não é da data que a pessoa se aposentou. Não. Por exemplo, eu me afastei em 97, me aposentei em 2000. Sim. Esse termo 97 a 2000... Certo. Esse termo 97 a 2000, o senhor recebeu o auxílio doença, né? Que é aquele benefício que eu disse que é provisório. Provisório, exato. Ok? Aí em 2000 eu me aposentei. Em 2000, aposentadoria por invalidez, o senhor conta tanto o tempo de auxílio-doença quanto o tempo de aposentadoria por invalidez. 20 anos. Então, 20 anos, tem 55 anos já, então está isento. Não vai ser chamado pelo INSS. Se for, aí tem que procurar a gente. A gente ou qualquer outro advogado. Né? Porque a Energisa não deu baixa na minha carteira. Isso ela vai explicar também. Eu fiz agora 10 anos que eu estou aposentado por validez, certo? Aí chegou agora um aviso, já até agendei para fazer no dia 7 a perícia. Pronto, quantos anos o senhor tem? Vou fazer 60 anos. Mas eu vai faço fazer no dia 7 de dezembro eu faço a perícia e em março, no dia 6 eu completo 60 anos. Um dia antes do senhor completa 60 anos. Em março, próximo ano. Então o senhor está dentro das regras que possibilitam a revisão. Agora, eu já tive na minha médica, certo? Eu sou aposentado por validez. Inclusive eu peguei até um relatório. Sim. A gente vai chegar nessa parte agora. Então, assim, primeiro a gente tem em mente quem pode... primeiro, eu tenho que ir para essa perícia de revisão? Recebi uma carta do INSS. Tem, por força legal você tem que ir. Segundo, todo mundo tem que ir ou tem quem está isento? Tem quem está isento. Tenho mais de 60, recebi a carta, não é para ir. Agora também não é para não ir e não procurar ajuda, né? Precisa procurar para poder declarar que essa convocação ela é ilegal. Ou C, o senhor disse que se aposentou há 10 anos, mas antes de se aposentar, o senhor recebeu auxílio-doença? Eu fiquei... Quando o senhor se afastou do trabalho? Eu fiquei 9 anos só encostado, 6 meses voltando, fazendo perícia direta. Eles cortavam, inclusive, até foi na época que eu botei na justiça, inclusive, até no plantão, e a gente fez essa questão. Então é uma questão de ver, né? Tem que analisar. Se na concessão do seu benefício, judicialmente, houve o reconhecimento da sua incapacidade desde o primeiro afastamento, talvez o senhor seja até isento de fazer essa revisão. É bom agendar um horário com o doutor Antônio para analisar o seu caso. A gente não vai ter aqui nenhuma receita de bolo para passar para você e dizer vai acontecer isso, não. A depender
da situação, a gente precisa analisar o caso sozinho, isolado. Eu fiquei uma média de 10 anos encostados. Antes de se Se aposentar. aposentar. Agora, essa é 20 anos já que eu estou nessa luta. Pode ser que o senhor nem precise Nem se precisa. Agora, submeter. já ligaram para mim, eu até agendei, estou aqui com a coisa para dia 7 de dezembro fazer essa perícia. Aí outra... Mas faço 60 anos. o senhor, então, já fique certo de marcar um horário pro doutor Antônio para ver, certo? Essa orientação. Aí a outra questão. Muita gente diz assim, eu não recebi nada do INSS agora. Eu estou dentro das possibilidades de revisão. Por que eu não recebi nenhuma carta? Tem que ter cuidado para ver se o seu endereço está atualizado perante o INSS para poder receber a carta de convocação, para evitar que aconteça alguma suspensão do pagamento do benefício. Porque se a pessoa é convocada, não recebe, não liga, não marca, eles suspendem o benefício até a realização da perícia. Então, outra orientação que a gente dá é de estar atualizando o endereço perante o INSS, certo? Quem ainda não recebeu. Aí, vamos passando adiante. Gabriele, fui convocado. O que é que eu faço? A gente... Oi. Só rapidinho. Pode A falar. título de esclarecimento, quando você faz a renovação do benefício no banco, isso não é atualizado, esse endereço das pessoas? Não necessariamente. O A prova banco... de vida, quando você vai... tem- Ah, não, a prova de vida Então, tudo bem, isso tem que ser leva lá, feito. isso não Exato. é feito, acho que Isso era é atualizado. Um ano ou 2 anos. Isso é atualizado, sim. Então, é só assim, uma dúvida, porque eu creio Na prova de vida, que sim. está atualizado. Na prova de vida, sim. Quando o senhor faz a mudança só do banco em que é feito o pagamento do benefício, não necessariamente. Porque o senhor só qualquer fez a coisa liga no transferência do 35, pagamento do seu 35. benefício de um banco para outro. O banco não necessariamente vai comunicar ao INSS alguma mudança de endereço. Em todo caso, eu sempre oriento os meus clientes a fazerem um cadastro na internet, que hoje é bem simples, chamado Meu INSS. Dentro desse Meu INSS, dá para verificar, inclusive, se o endereço foi atualizado ou não. A gente não pode confiar 100% também no INSS nesse aspecto. Doutor, eu já estou com 61 anos. Minha aposentadoria é de 58. Então a senhora está tranquila, não será submetida à perícia, à revisão, nem nada. Pois não. Doutor, eu fiz perícia em 2000. Certo. 2 anos, mais de 2 anos e 6 meses. Certo. Hoje estou com 64. Nesse problema que houve perto da revisão, e hoje vivo até em remédio controlado. Eu, através de remédio, desde quando foi. Então, houve esse problema de coisa como não, de revisão, que não sei o quê. Aí pedi uma amiga da farmácia, joga o telefone para lá. Aí pediram meu CPF. Certo. Aí chegou o senhor Amadeu. CPF. Aí eu aguardei. Já descobri o protocolo, tal. Ele já tem mais de 15 anos, ele não vai ser chamado. Isso. Isso. Eu posso ser chamado. Não. Não. Senhor, fique tranquilo. Pode ficar sossegado, que não será chamado. Senhor. Pronto. Aí, recebi a convocação. Você quer, Antônio, falar? Posso? Não, só respondendo ali, mas isso aí a gente pode falar depois, né? A questão dos efeitos no contrato de trabalho, o senhor chegou a perguntar por que a Energisa não deu baixa na minha carteira. É isso aí. Vou antecipar um pouquinho o que a Gabi vai falar, apenas para responder o senhor. O fato de estar aposentado por invalidez não faz com que o senhor perca o direito de voltar à atividade, voltar ao trabalho, voltar à empresa que o senhor trabalhou. Justamente quando ocorrer, ou se ocorrer, a hipótese de revisão da aposentadoria por invalidez. No seu caso, agora a gente já tem uma determinação legal de que não vai haver a revisão dessa aposentadoria por invalidez pelo INSS. Mas caso o senhor se entenda apto a voltar ao trabalho, o senhor pode, comunicando ao INSS, ser submetido a uma perícia do INSS e receber a autorização para retornar à mesma atividade que exercia na empresa. Então, apenas só, talvez por isso é que a carteira esteja sem ser dado baixo. Mas aí, no caso, eu já estou, se eu for calcular, dá 36 anos, me aposentava com 25. Já
Então, o senhor, mas o senhor não tem nenhuma intenção de voltar, mas existe a possibilidade de uma pessoa que está aposentada e que se julga que já ficou bem de saúde, dela querer voltar ao trabalho, entendeu? Então, a lei faculta isso. A gente conversa muito sobre isso, de cassação do benefício pelo INSS, mas a própria pessoa também pode se julgar apta ao trabalho, requerer uma perícia e retornar ao trabalho. Existe essa possibilidade. Sim. Sim, a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas a por tempo de contribuição também depende que o senhor queira, né, se aposentar, certo? Então, gente, aí, seguindo, Gabriele, recebi a carta de convocação. O que é que eu faço? Primeiro, se você se encaixa nessas hipóteses de possibilidade de revisão, a gente já aconselha que antes mesmo de receber a carta, você já continue indo no seu médico, que acompanha seu quadro clínico, faça exames novos, pegue relatórios novos e fique com tudo isso guardado. Porque quando for convocado, vocês já passaram por várias perícias, né? Alguns de vocês até judiciais, junto comigo, junto com o Antônio, sabem mais ou menos como funciona. E a gente deve ir para a perícia com o máximo de documentos médicos que a gente possa ter para contar a nossa história, nosso problema de saúde. E o mais importante, na verdade, é tudo que aconteceu depois daquela concessão da aposentadoria. A minha aposentadoria foi de 2012. De 2012 para cá, o que foi que lhe aconteceu? Você continuou no tratamento? O que foi que teve? Precisei fazer intervenção cirúrgica? Eu usava tal e tal medicamento? O que tiver de receituário? Então, é importante que quando for para essa perícia, vocês vão munidos de todos esses documentos. E quem ainda pode ser convocado, já vá fazendo os exames de agora. Essa perícia do INSS, ela é feita custeada pelo INSS. Vocês podem ir acompanhados de um médico assistente, que aí seria custeado por vocês mesmos. E o médico do INSS, ele pode acessar o prontuário de vocês do que foi feito junto ao SUS. Se vocês autorizarem, claro, né? Porque como o SUS é um sistema único, eles também podem acessar essas informações do que foi feito perante o SUS. Inclusive, se vocês tiverem relatórios médicos, de médicos do SUS, de algum atendimento que seja feito no SUS, a gente percebe assim, pela vivência, que normalmente esses relatórios são mais bem aceitos pelos peritos do que um relatório de um médico particular, né? É uma impressão que a gente tem, mas é uma impressão que tem algum fundamento. Certo? E aí, pronto, fui lá, tô com meus exames, compareci a perícia, o que é que pode acontecer? Primeiro, eu acho que ninguém deve se desesperar, porque, na verdade, não foram todos os nossos clientes, por exemplo, que tiveram problema, que tiveram aposentadoria cassada. Muitos estão com benefício mantido. Apesar do que a gente chama do interesse do INSS, né, de fazer essas perícias de uma forma rasa, rápida, muitos foram mantidos. Então, vocês vão tranquilos com munidos desses exames todos. E o que pode acontecer primeiro é da aposentadoria ser mantida. E aí não significa que, feita a revisão, você nunca mais vai continuar na perícia, não. Se você ainda tiver na faixa de idade abaixo de 55 e menos de 15 de benefício e menos de 60, vocês ainda podem se submeter a uma outra perícia. Pode acontecer do benefício ser cassado, e aí a gente tem que conversar sobre o que pode ser feito a partir daí. Meu benefício foi cassado, o que é que pode ser feito a partir daí? Se for um benefício de auxílio-doença, ele pode, inclusive, ser convertido já para uma aposentadoria. Ou ele pode cessar o benefício, vamos dizer, na hipótese de uma aposentadoria por invalidez e que você não tem mais condições de retornar ao trabalho e você já tinha um direito, já tem tempo para poder se aposentar. Você também pode, depois do benefício ter sido cassado, fazer um requerimento para se aposentar por tempo de contribuição. Então, a cada análise, a cada situação, a gente vai fazer um tipo de análise, certo? Um exemplo do colega ali que falou que já tem mais de 35 anos de tempo de contribuição, se contar o tempo de contribuição que foi realizado e o tempo que ele passou recebendo um benefício previdenciário. Esse tempo é contado como tempo de contribuição. Então, em última hipótese, se o benefício for cassado, se o benefício acidentário, o benefício por incapacidade, ele for cassado, a gente pode tentar o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição
enquanto a gente discute o direito à aposentadoria por invalidez, né? Porque muitas vezes a aposentadoria por invalidez ela fica num valor maior por conta do fator previdenciário que incide sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a melhor estratégia, e a estratégia que a gente adota no escritório, é tentar fazer com que aquela pessoa não fique sem o benefício enquanto discute novamente a decisão do INSS de cassar o benefício, de dizer que ali não existe incapacidade. Outra coisa também, a perícia pode entender que a sua recuperação foi parcial e pode lhe encaminhar para uma reabilitação profissional. Sim. Então, são várias possibilidades, né? De manter o benefício, de prorrogar o benefício, de cassar, de dizer que você está apto ao trabalho, de entender que houve uma recuperação parcial e que você pode ser encaminhado para a reabilitação profissional, ou pode esse benefício ser transformado em outro, como, por exemplo, o auxílio-doença virar aposentadoria, ou, se você já tiver direito, tentar outro tipo de benefício para continuar afastado. É importante falar sobre a reabilitação profissional, que a reabilitação ela não acontece apenas o INSS encaminhando para a empresa, para que a empresa coloque o trabalhador em qualquer lugar. Não é assim. Durante o processo de reabilitação, e a reabilitação é um processo, você pode sugerir ao INSS, olha, eu gostaria de fazer um curso em tal área, um treinamento em tal área, eu preciso de uma ferramenta específica, uma prótese, uma órtese que me facilite a reinserção no mercado de trabalho. Isso tudo às custas do INSS. O INSS normalmente não dá essa informação para o trabalhador reabilitado, porque não é de interesse do INSS estar com esse custo para todos os casos de reabilitação. Mas isso pode sim ser feito. Dizer, olha, eu tenho uma aptidão que eu gostaria de desenvolver em determinada área e preciso de um curso particular para poder desenvolver essa minha habilidade. Então, isso pode ser feito durante o processo de reabilitação, que é um processo muito mais amplo do que o que a gente normalmente vê de apenas encaminhar o trabalhador de volta para a empresa. Aí, agora a gente vai conversar um pouco sobre... Gabriele, minha aposentadoria foi cessada, que é o que a gente mais teme e o que pode mais amedrontar, o que é que mais vai exigir da gente. Não é que o benefício seu ele vai ser simplesmente cassado. Existe uma possibilidade de você continuar recebendo o benefício, mesmo nessa hipótese em que a perícia lhe considera apto ao trabalho. Que hipóteses são essas? Se você recebe o benefício há mais de 5 anos, ou foi entendido que sua recuperação ela foi parcial, você vai... eu estou falando, é importante dizer, eu estou falando na hipótese da aposentadoria por invalidez cassada, certo? Eu não estou tratando da hipótese de auxílio-doença. Como a gente teve o foco também na aposentadoria, por isso que eu também estou batendo mais nessa tecla. Então, se você recebe há mais de 5 anos, você não vai ficar sem receber nada. Você vai receber o que a doutrina chama de mensalidade de recuperação. O que é isso? Durante 6 meses, o INSS vai garantir o pagamento do benefício de forma integral, 100%. Então, Gabriela, eu ganho 3.500, eu vou continuar ganhando 3.500 por 6 meses. Depois dos 6 meses seguintes, você vai ter uma redução desse benefício para 50%. Então, do que recebia, você vai receber 50%. E nos 6 meses seguintes, você vai receber apenas 25%. Há uma redução de 75% do benefício. Então, a gradação. 6 meses recebendo 100%, 6 meses recebendo 50% e 6 meses recebendo 25% do benefício. Isso para quem está aposentado? Para quem está aposentado há mais de 5 anos. Então, pode perguntar. É isso que eu perguntei. Era isso que eu ia perguntar. É? Eu fiz a perícia. E a menina do call center disse aí. Sua aposentadoria foi cassada? Não, eu vou receber 6 meses normal, depois 6 meses 50% e depois 25%. Então a aposentadoria do senhor foi cassada. Entendeu? Por isso que a gente convocou essa perícia, porque tá gerando vários mal entendidos. Às vezes até em profissionais da área mesmo, que pensam que porque está havendo o pagamento da mensalidade de recuperação, o benefício continua e ele continua aposentado. Não, no caso do senhor, o senhor foi para a perícia, até pode contar aqui para os colegas como foi atendido, como foi procedido. Eles não dão resultado na hora mais, porque estava tendo problema, às vezes o segurado querer revidar com o médico, né?
Então você só consegue ver o resultado ligando depois ou pela internet. E aí, nessa hipótese, onde o benefício não é mantido, onde ele é cassado, você recebe essa mensalidade de recuperação. Aí você diz, tá bom, Gabriela, e o que é que vai acontecer na minha vida então nesse período? A gente entende que como o seu contrato de trabalho ele estava suspenso com a aposentadoria, você tem a obrigação de retornar ao trabalho. Por que você tem essa obrigação de retornar ao trabalho? Porque lembram da época que recebiam auxílio-doença, que era um benefício precário, que quando caçava você tinha que voltar para a empresa? Se você não se apresenta para a empresa, até o prazo que a gente entende como abandono de emprego, que seria 30 dias, pode-se considerar que você não tem mais intenção de manter um contrato com o seu ex-empregador. Ex-empregador não, com o seu empregador. Então, a nossa orientação é, o benefício foi cessado, você quer recorrer administrativamente, ou você quer entrar na justiça, você pode fazer isso, mas não, isso não lhe exime de se apresentar perante seu empregador para relatar o que aconteceu. Meu benefício foi cessado, eu não tenho condições de voltar ao trabalho, está aqui o relatório do meu médico em sentido oposto ao que a perícia indicou, mas você tem essa obrigação de se apresentar para evitar o quê? Para evitar a caracterização de abandono de emprego. É importante falar que essa obrigação existe, inclusive, daquelas pessoas que têm direito à estabilidade, ou seja, aquelas pessoas que recebem aposentadoria por invalidez em razão de acidente de trabalho, que aí tem direito a uma estabilidade de 1 ano. Não é pelo fato de você ter estabilidade que você não tenha que se reapresentar à empresa. A outra pergunta, voltando ao trabalho, você continua recebendo a mensalidade de recuperação, porque a lei permite que você receba a mensalidade de recuperação e volte ao trabalho, porque o objetivo desse pagamento é lhe ajudar na sua reinserção no mercado de trabalho. Às vezes você está 10 anos afastado, você está totalmente desatualizado. O que você fazia antes. Né? Pois não, doutora Gabriela, no caso do amigo, aí seria, nesse caso, quando cessasse as partes de recorrência, né? Acho que ele teve 3 chances, não é isso? Recurso, e depois tem, não é isso? Para depois. Sim. Ele não até uma chance da reabilitação. Mas tudo isso já depois dos recursos esgotados, né? Ele não é obrigado também. Ele não é obrigado a entrar com os recursos disponíveis administrativamente para depois entrar na justiça, não, entendeu? Ele não é obrigado. Por exemplo, ele pode sair um resultado. Se até 30 dias ele pedir uma perícia de revisão feita por outro profissional, ele pode fazer esse pedido. Mas isso não impede que ele entre na justiça também para poder tentar rever essa decisão. Os recursos paralelos, no caso, que aí chama-se ganha-tempo, né? Ganha-tempo para encontrar estratégia melhor. Entendi. Para retornar ou não para o trabalho. Não, então. Não é o fato de ter interposto recurso ou de ter entrado com ação na justiça que aí lhe exime de voltar ao trabalho, não. A gente entende que você deve comparecer ao empregador. Só que o que acontece? O empregador também, ele pode dizer, não, enquanto você está recebendo mensalidade de recuperação, não precisa você voltar a trabalhar. Pode ser um acerto, entendeu? Então você deve comparecer e o empregador chega para você e diz, não, você não precisa voltar. Enquanto você estiver recebendo mensalidade de recuperação, pode ficar em casa, pode ser um acerto. Só que isso não é bom para vocês. Por quê? Porque vocês só têm garantido 100% do benefício por 6 meses. Quando chegar o 7º mês, que você estiver recebendo 50%, isso já vai comprometer sua renda familiar. Então você precisa agir o quanto antes, para que não chegue nesse 7º mês, onde isso já vai comprometer sua vida. E aí tem uma questão. A vida de vocês muda, né? Quando vocês se aposentam, vocês se afastam do trabalho. E isso gera efeitos. Por exemplo, quem trabalha no Banco do Brasil, na Caixa, tem direito a uma complementação. Tem Previ, tem Funcef. Então, se você tem o benefício cassado, decide que você não vai retornar ao trabalho, o Banco do Brasil lhe autoriza a ficar em casa durante o período de recuperação. Não pense que você vai receber a complementação da Previ. A Previ vai dizer que você não está mais aposentado, então você vai ter que viver só com o valor do INSS. Então, tem que solucionar, equacionar em cada caso o que é melhor, entendeu? O que é que você precisa, o que é mais vantajoso e o que é possível diante do quadro da saúde. Porque às vezes a pessoa, eu até gostaria de voltar ao trabalho, mas eu não tenho condição nenhuma. Meu médico disse que se eu voltar ao trabalho, eu vou agravar, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou piorar o que já está ruim. Então, cada caso vai ser analisado.